Alô, alô, galerinha! Alô, alô, galerinha! Mais uma videoaula de apoio para vocês entenderem o nosso assunto presencial. Hoje vamos estudar geometria. Da geometria a gente vai estudar, este nome aqui, apótema. Presta atenção, apótema. Apótema de um polígono regular. Beleza? Primeiro a gente viu em sala de aula que polígono regular são todas as figuras geométricas cujos lados e os ângulos são iguais. Os lados e os ângulos são iguais. Beleza? Aí, vê só, o que é que vocês vão ter que botar na cabeça? O que é o apótema? Apótema liga o centro da figura geométrica ao ponto médio de um dos lados, beleza? Liga o centro da figura geométrica do polígono ao ponto médio de um dos lados. Então vamos para a figura, tá? Então eu vou escolher aqui para a gente trabalhar o apótema, o quadrado. Beleza? O quadrado a gente já viu em aulas presenciais e até virtuais, que o quadrado é uma figura que tem 4 lados iguais e 4 ângulos iguais. Então, vamos nessa. Quadrado tem 4 lados iguais. Este lado igual a este, que é igual a este, que é igual a este, que mede L, 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 L. E 4 ângulos iguais. Então a gente sabe que esse ângulo mede 90 graus. Se esse ângulo mede 90 graus, a gente vai aplicar aqui, e a gente já aplicou em exercícios anteriores, teorema de Pitágoras. Estudem. Mas aqui é o seguinte, aqui especificamente a gente vai usar as razões trigonométricas, seno, cosseno e tangente. Uma das. Primeiro vamos achar aqui o centro da figura. Então, o centro da figura aí é aqui, Então, o centro, vou botar aqui a letra O. O centro do quadrado. Beleza? Aí a gente vai ligar o centro da figura ao ponto médio de um dos lados. Ao ponto médio de um dos lados. Então, o ponto médio vai estar aqui, Por que vai estar aqui? Esta medida indica que aqui é o ponto médio. Então, o ponto médio eu vou representar pela letra P. Então, aqui é o ponto médio. Beleza? Agora, o que é o apótema? Liga o centro da figura ao ponto médio de um dos lados. Liga o centro da figura ao ponto médio de um dos lados. Então, o apótema é este segmento de reta aqui, que eu vou estar escurecendo. Ok? Este aí é o apótema. Então, vou representar o apótema pela letra A. Vou botar um 4. Uma figura que tem 4 lados iguais é o quadrado. Então, este segmento aqui é o apótema. Então, vamos registrar. A medida de O a P é chamada de apótema. E observem que o apótema sempre é perpendicular ao lado da figura geométrica. E este ponto P é o ponto médio. E aprendemos que o ponto médio divide o lado em duas partes iguais. Se aqui é L, então dividir o lado em duas partes iguais, esta medidazinha aqui é L sobre 2. E essa outra, L sobre 2. L sobre 2 mais L sobre 2 vai dar L. Beleza? Então, esta medida aqui é a metade.
Tranquilo, porque isso aqui é o ponto médio. Agora a gente vai sacudir os nossos conhecimentos de trigonometria, né? Ó, se eu ligar este ponto aqui que eu esqueci de colocar, vértice A, vértice B, vértice C e vértice D. Beleza? Vou ligar o vértice A ao centro da figura. E observe que a gente sabe que o apótema ele é perpendicular ao lado. Logo, isso aqui mede 90 graus. Beleza? Vamos ampliar esta figura. Ampliando esta figura, temos A, P e O. 90 graus. E este ângulo aqui, quanto que é este ângulo? Quanto que é este ângulo aqui? Observem que é a metade de 90 graus. A metade de 90 graus é 45. Então eu tenho o apótema e tenho aqui esta medida, que é L sobre 2. Ok? Qual é a razão trigonométrica que nós vamos usar? Primeiro vamos colocar os elementos desta figura. Uma figura que tem 3 lados é chamado de triângulo. Triângulo com ângulo de 90 graus é um triângulo retângulo. Logo eu tenho a hipotenusa e os outros lados são chamados de catetos. Eu tenho aqui um cateto e tenho o outro cateto. Beleza? Com relação ao ângulo de 45 graus, eu sei que este cateto aqui que está na frente do ângulo está oposto. Então é o cateto oposto. E esse daqui que está junto do ângulo é o cateto adjacente. Ok, eu tenho cateto oposto e tenho cateto adjacente e o ângulo. Qual é a razão trigonométrica que nós vamos usar? A razão trigonométrica que nós vamos usar é a tangente. Tangente de quanto? 45 graus. O que é a tangente de 45 graus? É o cateto oposto, que é o apótema, sobre o cateto adjacente. Isso aprendemos em aulas presenciais. Tem aula no canal. Beleza? Então eu coloquei isso aqui. Logo eu tiro o seguinte, que a tangente de 45 graus, se vocês estudaram ângulos notáveis e a tabela dos ângulos notáveis, vai ver que a tangente de 45 graus é igual a 1. Logo, multiplicando o meio pelos extremos, a gente vai dizer que o apótema é a metade do lado, aí aqui eu vou escrever assim, ó, é a metade do lado de um quadrado. Então, isto aqui tem que ficar no cocão. O apótema de um quadrado, certo? O apótema é uma função do lado do quadrado. Se é uma função do lado do quadrado, que função é essa? L sobre 2. Guardar isso aqui, ok? Se a gente tá com isso aqui guardado na cabeça, e observem todo o procedimento de conta para encontrar o apótema de um quadrado. O que é que a gente vai fazer agora? Exercício, ó, presta atenção. Vamos calcular, presta atenção. Encontre o apótema do quadrado de lado igual e de lado medindo 4 metros. O apótema medindo 4 metros. Lado medindo 4 metros, né? O lado medindo 4 metros. Vamos partir para a solução do problema. Colher os dados do problema. Encontre o apótema. Então, A4. Esse 4 a gente sabe que é uma figura que tem 4 lados iguais e 4 ângulos iguais. É o apótema.
Foi dado no problema o lado do quadrado. O lado do quadrado é quanto? 4 metros. Beleza? Então, aqui é a aplicação direta da fórmula. Por quê? Porque a gente já consegue fazer todo esse babado. E o que foi que eu disse? Colocar isso aqui na cabeça. Com isso aqui na cabeça, certo? A gente vai resolver o problema. Se esquecer, vai ter que fazer isso aqui tudinho. Fazer isso aqui tudinho, né? Ó, fazer isso aqui tudinho. Logo, o apótema é lado dividido por 2, que a gente já fez as contas. Então, ó, basta substituir, beleza? Então, o apótema vai ser igual a o lado. Quanto que é o lado? 4 metros. Sobre 2. Logo continha 4 dividido por 2 vai dar o quê? 2 metros. Então, o apótema de um quadrado de lado medindo 4 metros vale quanto? 2. Show de bola, né? Show de bola. Aplicação direta da fórmula do apótema de um quadrado. Vamos agora para outro problema. Vamos ler? Sabendo que o apótema de um quadrado mede 5 metros, encontre a sua área e o seu perímetro. Exercício de geometria, né? Área e perímetro que a gente viu no bimestre. O apótema, que é na aula de hoje, né? Vamos partir para a solução. Foi dado o apótema do quadrado. Quanto que é o apótema do quadrado? 5 metros. Ele pede, calcule a área do quadrado e calcule o perímetro do quadrado. Então, para calcular a área do quadrado, como a gente já estudou que a área do quadrado ela é uma função do lado e o perímetro também é em função do lado, eu tenho que encontrar o lado, né? Então, ó, geometria básica, a área de um quadrado é o que? L elevado a 2. Observe que a área é em função do lado. O perímetro, que a gente representa assim por 2P, 4, que é o quadrado. O quadrado tem quantos lados iguais? 4. Então, eu tenho que achar o lado do quadrado. Ok? Vamos nessa. Então, a gente aprendeu que o apótema de quadrado é o lado dividido por 2. Vamos substituir, né? Observe que o apótema aqui é igual a quanto? 5. Substituindo, temos L, isso é igual a 5. Multiplica-se o meio pelos extremos, então o que está dividindo passa multiplicando. Ok. Então aqui eu vou só reescrever novamente que o lado do quadrado vai ser 5 vezes 2. Logo, o lado do quadrado é igual a quanto? 5 vezes 2, 10. O lado do quadrado mede 10 metros. Beleza? Mas a pergunta é, quanto mede a área? Então, a área do quadrado é 10 elevado a 2. E a gente viu, né, continha básica, 10 elevado a 2 é 10 vezes 10. 10 vezes 10 é igual a... 10 vezes 10, é igual a 100. 100 o quê? Metros quadrados. Isso aqui é a resposta da área do quadrado. E o perímetro do quadrado? É 4 vezes o lado. Logo, o perímetro do quadrado, 4 vezes 10, 40 metros. Então, ó, com os nossos estudos, respondemos os exercícios
Beleza, galerinha? Bom dia, boa tarde, boa noite.